Oi, amigos do canal, não é mais? Faz tempo, né? Faz tempo. Prof teve um problema no modo de produção dos vídeos. Ah, tem tudo a ver com a aula de hoje. Vamos lá, gente, falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um processo de transformação econômica e social que vai começar lá no século XVIII. Não tem uma data definida, mas o que a gente percebe é que quando o ser humano modifica o seu modo de produzir, a gente consegue ter uma mudança na sociedade, né, e na economia bem grandes. Então a Revolução Industrial, ela não tem um período de início, ela não tem um período de fim, ela tem fases distintas. Então na aula de hoje a gente vai observar uma destas revoluções industriais, uma destas fases da revolução, né, num todo, que é a fase inicial, a primeira fase, onde a gente observa o pioneirismo da Inglaterra nesse processo. Gente, a Revolução Industrial, neste primeiro momento, ela tem a gente pode definir como uma data inicial por volta de 1780, quando a gente começa a perceber um crescimento muito grande da economia, né, na Inglaterra, onde os números começam a se verticalizar. Então, uma das datas iniciais da Revolução Industrial é 1780, tá? Por volta aí. Alguns historiadores falam de 1760. Nesse processo de Revolução Industrial, a gente tem uma mudança na forma de produzir. Antes era artesanal, a partir da Revolução Industrial ela vai se mecanizar, ou seja, a gente vai ter a máquina no processo de fabricação. Então a gente tem que perceber alguns elementos que vão acontecer na Inglaterra que vão ajudar nessa mecanização. Primeiro, na Inglaterra eles destruíram as florestas, tá? E então, para extrair o carvão, ele tem que ser mineral. A gente vai ter muitas minas, né, de carvão mineral na Inglaterra. Por que, professor? Por que o carvão servia para quê? Para o aquecimento, né? Então, o carvão mineral, ele é a grande matéria-prima para o aquecimento da Inglaterra de forma geral. As minas vão ser construídas e dentro das minas a gente tem, por exemplo, às vezes o rompimento de um lençol freático e aí alagava tudo. Para retirar a água desses lençóis ali que vazavam nas minas, o bombeamento era manual. Então a gente vai perceber uma inovação. O primeiro é Thomas Newcomen. Ele vai desenvolver uma bomba, né, um motor a vapor para bombear a água que caía nas minas, usando como combustível, né, o próprio carvão que estava sendo extraído ali. A gente começa a ter, então, esse princípio que já existia há muito tempo, tá? Desde lá da Grécia Antiga, a gente já percebia movimentos que percebiam, né, ou ideias, na verdade, que percebiam a questão do vapor, na movimentação ali, né, de objetos. Então, o princípio do motor a vapor já existia. Thomas Newcomen, ele é o pioneiro, porque ele cria essa bomba aí, né? Mas ela estourava, ela tinha vários defeitos e por isso um dos grandes proprietários de minas da época vai patrocinar uma inovação. Um dos pesquisadores, né, que morava em Glasgow, estudava lá na Universidade de Glasgow e conhecia essa invenção do Newcomen, era o James Watt. Ele estava estudando, ele foi contratado para aprimorar este motor aí a vapor e aí ele vai conseguir desenvolver o seu motor a vapor. Vou colocar uma imagem aqui da réplica deste motor aí, né, do James Watt. Então ele é importante nesse processo? Sim, também, porque ele aprimora e ele cria, na verdade, né, um motor a vapor. Mas a gente tem uma outra questão. Num primeiro momento, a produção industrial ela é focada nos fios. Então, o tecelão, a tecelã, no meio da entre-safra, ia lá, começava, né, a criar fios. Os ingleses vão tentar desenvolver um fio baseado no algodão e na lã, que eram abundantes, a gente vai saber o porquê, né, no seu reino, no seu império. Então, essa lã e algodão, às vezes eram misturados, às vezes era feito só de lã, eram transformados em fios, passando por uma roca. Então, a gente tinha que transformar. Este processo era artesanal, para transformar em fio. Hargreaves, ele vai aprimorar a roca. Ele vai criar uma máquina manual, mas que vai
vai aumentar a produção, na verdade, né, em 8. Ele vai trazer um sistema, né, que possibilitava transformar, ao invés de uma roca, ela teria 8. E aí a gente conseguiria aumentar esta produção. Então a gente tem Newcomen desenvolvendo, né, o princípio do motor, James Watt aprimorando e o Hargreaves criando, né, a sua máquina de fiar ali. O que vai acontecer para aumentar, né, para transformar o processo de fabricação é a junção desse motor a vapor com a invenção do Hargreaves. E aí as máquinas de tecer, de fiar, né, elas vão ficar automatizadas, vai aumentar ainda mais a produção do tecido. Então, claro que é um processo lento, mas a gente vai perceber uma mudança da mão de obra artesanal para maquinofaturada, ou seja, a máquina inserida no processo, aumentando, né, ainda mais a produção. Bom, e essa mudança vai acontecer primeiro aonde? Na Inglaterra. Por isso que a gente trabalha muito pioneirismo inglês nesse processo de revolução industrial. A Inglaterra tinha passado por alguns processos, né, que facilitaram, na verdade, esta abertura aí, né, para o mundo industrial. Primeiro, a questão política. A Inglaterra passou no século XVII por uma revolução inglesa que acabou com a morte do rei Carlos I. Oliver Cromwell vai entrar no poder, a gente vai ter uma ditadura ali, né, protestante, só que ele vai fazer os atos de navegação, ele vai facilitar, né, a atividade mercantil da Inglaterra nos oceanos. Depois a gente tem uma Revolução Gloriosa, ou seja, o rei James II é deposto e é trazido para a Inglaterra, né, o mesmo rei da Holanda, no caso, né, o Guilherme de Orange, que vai ser, né, o rei da Inglaterra também, só que um rei controlado pelo parlamento inglês, que vai copiar algumas estruturas que existiam, né, na Holanda, como a da Bolsa de Valores. Percebam que a partir destes movimentos, a gente vai ter na Inglaterra um favorecimento da classe burguesa. A política inglesa, ela está voltada para o acúmulo de capital. Então a Inglaterra vai ter um elemento muito importante aí, a possibilidade de ter um acúmulo de capital, ou seja, dinheiro para investir. Um segundo elemento do pioneirismo inglês são também parte desta política aí de organização interna. Com a Revolução Gloriosa, com esse domínio do parlamento aí, né, a gente começa a ter uma mudança no campo. Aquelas estruturas feudais de campesinato, ou seja, manso servil, vou trabalhar na terra de alguém, ou eu tenho também os mansos comunais, as terras comunais, terras comuns, eu posso plantar onde eu quiser, elas vão acabar, porque a gente vai ter um longo processo na Inglaterra de cercamento das terras, ou seja, a formação de latifúndios, grandes propriedades. Isso vai permitir com que haja o aumento da produção no campo e a diminuição, né, do papel dos camponeses nesse processo. Eles vão perder as suas terras. Então a gente vai ter um excedente de mão de obra também, porque os camponeses vão ter que sair do campo e ir para as cidades, porque não há mais espaço para eles no campesinato. Este é um segundo elemento também que está acontecendo na Inglaterra por causa da política inglesa. Então, o cercamento das terras, um favorecimento à classe burguesa vai permitir o acúmulo de capital e o aumento da mão de obra. Mas qual produto que realmente transforma esse processo? Por que os tecidos? Porque é na produção dos tecidos que a Inglaterra vai começar a sua industrialização. Simples. Os ingleses tinham uma cultura de tecer, né? Os camponeses, entre as safras, entre os períodos de produção, eles ficavam reclusos e muitos deles trabalhavam artesanalmente na produção de fios, que era importante, né? A Inglaterra sempre teve um cuidado, uma cultura de produção de fios a partir da lã da ovelha. Mas, neste período, a gente vai ter o Império, né? O Reino Unido se formando, um Império Britânico. Vou botar aqui no mapa para vocês verem. E as colônias, principalmente as do sul dos Estados Unidos, elas vão fornecer para a Inglaterra uma grande quantidade de algodão. Então cidades como Liverpool, Glasgow e Bristol vão receber este algodão aí das suas colônias e o comércio de tecidos vai aumentar ali por causa disso, né, desta oferta que está acontecendo.
Quem dominava o mercado, né, de tecidos no mundo na época era a Índia, tá? Era da Índia que vinham os tecidos com melhor qualidade. Mas os ingleses, com esse aumento do algodão, vão inserir o algodão na sua produção de fios e vão tentar melhorar o processo. Então, quem vai enriquecer com o comércio nessas cidades portuárias? Quem trabalhava com o tecido. E aí a gente vai ter esses pequenos comerciantes investindo cada vez mais na produção de tecidos. E aí a gente vai ter um aumento, né, da produção e do comércio dos tecidos ali na Inglaterra. Com o aumento do capital, eles vão contratar a mão de obra que está disponível e eles vão acabar lucrando muito com esse comércio e investindo na mecanização. Então é um processo, né, que vai se aprimorando ali com o próprio comércio dos tecidos na Inglaterra. Esse processo inicial de fabricação dos fios, ele primeiro vai ser rudimentar, né? Os comerciantes vão buscar, através dos camponeses que estão chegando, uma parceria, fazem casa, entrega. Muitos artesãos também, né, vão começar a se dedicar mais na fabricação do tecido. E a partir do momento que o comércio de tecidos vai aumentando, que o mercado vai aumentando, esse processo de fabricação ele vai ser transformado. Ele primeiro vai ser manufaturado, ou seja, vai contratar mais pessoas para participar do processo. A mão de obra que vem do campo, né, facilita muito isso. E o acúmulo de capital existente vai permitir com que inovações na produção se cheguem, como os maquinários. Um dos grandes pensadores que vai estar vivendo este contexto inicial da Revolução Industrial é o Adam Smith. Muitos pensamentos do Adam Smith vão influenciar, né, esses primeiros industriais aí. Por exemplo, na relação da divisão do trabalho, Adam Smith dizia que era muito necessário tu dividir a mão de obra para tu aumentar a produção. Então esse processo de manufatura ele vai ser implementado, né, gradativamente junto com essa revolução industrial, com essa inserção das máquinas no processo. Um outro elemento do Adam Smith era o livre comércio, né? A queda daquelas barreiras alfandegárias ali, né? Menos impostos, Estado livre, menor. Esse processo, essa ideia, ela não vai adiante, né? A gente não tem nenhuma experiência sem impostos, né, até hoje. Só pegaram a ideia da divisão do trabalho ali do Adam Smith. A gente tem então uma mecanização, mas vão acontecer alguns elementos. Por exemplo, que vão transformar ainda mais. As guerras napoleônicas vão chegar, a gente vai ter uma concorrência, um aumento da concorrência dessa indústria aí do tecido e para vender cada vez mais por um preço menor, a gente vai ter um aumento da mecanização, né, neste processo. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a relação da mecanização com a queda do valor, né, do trabalho. O trabalho, gente, teu salário tem que ser no mínimo fisiológico, ou seja, tem que dar para sobreviver. Qual foi a jogada? Porque a gente tem entre 1780 e 1820 uma queda de no mínimo 4 vezes da renda do trabalhador. Então ele vai ganhar 4 vezes menos do que ele ganhava no início do processo da Revolução Industrial, por causa do aumento da concorrência, da necessidade de se investir em máquinas, da diminuição das margens de lucro, né, por causa das vendas dos tecidos, por exemplo. Então a gente percebe uma queda e um salário mais baseado na família. O que acontece é uma participação cada vez maior e majoritária das mulheres e das crianças no processo de fabricação da indústria. A gente começa a ver essas pessoas chegando porque muitas vezes a família inteira participava da produção e assim a gente conseguia ter, a partir da renda dos 3, 4, 5, né, uma renda o suficiente para a sobrevivência. O trabalhador percebe que as suas condições estão precárias, tá? Que ele está ganhando menos e trabalhando cada vez mais, e ele vai culpar as máquinas num primeiro momento. A gente tem um personagem fictício, provavelmente o Ned Ludd, né? Liderando um processo de quebra de máquinas na Inglaterra, que é chamada de ludismo, entre 1810, 1811, 1812, né? Basicamente, nesse período aí, a gente vai ter um processo de revolta e de quebra de máquinas na Inglaterra. Os trabalhadores não percebem, né, o porquê eles estão ganhando menos e sendo explorados nesse caso.
mas eles observam que sim, que as condições de vida deles estão precarizadas e que os donos das fábricas estão ricos ainda, lucrando bastante. O aumento da produção, tá, desta produção industrial na Inglaterra também é favorecido pelas novas técnicas de produção do ferro que os ingleses vão fazer. Eles vão simplificar o processo. Eles não tinham uma metalurgia tão avançada quanto a francesa, tão grande, mas eles tinham uma metalurgia que se adaptou muito bem à fabricação destes novos equipamentos que precisam, né, ser de ferro muitas vezes para aguentar o atrito ali dessa mecanização. Como combustível a gente tem o carvão mineral que já estava dentro ali. E aí a gente começa a perceber a participação do grande burguês, do detentor, né, do dinheiro na Inglaterra, que era muitas vezes o dono das minas. E é lá que vai se desenvolver um novo meio de transporte que vai caracterizar esse primeiro momento aí da Revolução Industrial, que é a locomotiva. Os trilhos, o movimento, né, dos carrinhos de vapor já nas minas, eles já existiam. Eles foram sendo aprimorados nas minas. Mas com a invenção, né, do motor a vapor, a gente tem a possibilidade da invenção de um meio de transporte inovador, que é a locomotiva. Com a invenção da locomotiva, a gente começa a perceber na grande burguesia inglesa o investimento nos trilhos. Eles não sabiam se daria retorno a curto prazo, mas eles pensavam que daria algum retorno. E aí a gente começa a ter o surgimento de várias linhas de estradas férreas na Inglaterra, esse boom aí, que vai acabar se espalhando para o mundo. Então a estrada férrea, essa ideia aí, né, de inovar os meios de transporte, vai se espalhar para outras regiões e vai fazer com que esse processo de revolução industrial não fique restrito somente à Inglaterra. Então as locomotivas, né, elas são, por exemplo, o elemento que vai encerrar este primeiro processo aí de industrialização da humanidade. Bom, a Revolução Industrial, ela trouxe mudanças positivas, sim, aumentou, possibilitou, né, o aumento da população. Então a gente vai ter um crescimento demográfico muito grande, a gente vai ter um processo maior de urbanização também, um acesso maior ao trabalho, ao alimento. Então, de forma geral, há, obviamente, uma melhoria, né, na condição de vida humana ali também, porque a população aumenta. Só que a gente tem problemas também que vão se agravar por causa desta revolução. A gente tem também as péssimas condições higiênicas que a gente vai ter na cidade. Então o trabalhador ele vai ter uma moradia precária, longe dos grandes centros, perto das fábricas. A gente vai ter o crescimento desordenado das cidades. Os trabalhadores geralmente vão morar nas regiões suburbanas, longe dos centros urbanos, e em locais pequenos. Aí vai aumentar, por exemplo, a incidência de doenças respiratórias, tá? A gente vai ter um aumento da poluição, a poluição dos rios, a poluição do ar, o do desmatamento e uma precarização ali da relação de trabalho entre o burguês, o detentor, né, do modo de produção, e o proletário, aquele que trabalha e usa sua mão de obra para sobreviver. Então a Revolução Industrial ela vai apresentar melhorias na condição humana, transformações sociais profundas, mas também, né, alguns problemas ali a serem resolvidos. Tem coisa boa e tem coisa ruim. A única coisa que só tem coisa boa, a única coisa que eu conheço que só tem coisa boa é o meu canal. Então aproveita, te inscreve, se não entendeu a matéria, vai lá no blog. Galera, muito obrigado, um forte abraço. Ah, peraí. Sim, a Revolução Industrial vai aumentar a urbanização e aí vão surgir os esportes coletivos, como o futebol, por causa disso aí também, tá bom? Muito obrigado, agora sim. Tchau, tchau, até mais.